essa nova série sobre a seleção das disciplinas. E já teve gente de manhã aqui que já ouviu essa pregação. Pessoal do louvor, eu agradeço que vocês amam tanto seu pastor que vocês ouvem de novo. Obrigado. E outros também que estão aqui. Estamos muito animados com essa nova série, que tem a ver com essa questão da disciplina. Eu não sei, quando você ouve a palavra disciplina, o que passa na sua cabeça. Qual é a ideia que você tem de disciplina? Já a gente vai ver, mas antes eu queria mostrar umas fotos aqui da igreja que eu fui a semana passada. É um congresso de pastores, tinha pastores do Brasil inteiro, lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Central. Essa foto aqui foi tirada de um hotel. Eu estou no 20º andar, do outro lado, um hotel novo, do outro lado da igreja. E vocês estão vendo que a forma desse prédio parece com o formato do nosso terreno, né? Meia lua. Então, fiquei animado de ver. E esse prédio, ele tem uma capacidade para mais de 3.000 pessoas, sendo que tem mais de 6.000 membros a igreja. Então, eles não se encontram num momento só. Eles vêm, é igual nós aqui, vem um povo de manhã, vem outro povo à noite. E aqui, para vocês terem uma ideia, lá dentro, essas cadeiras aqui ficam todas tomadas. E mais algumas fotos. Um lugar muito lindo, povo muito animado, povo que ama muito a obra missionária. No domingo passado foi apresentado à igreja 3 famílias que vão para o Piauí começar uma igreja nova, um investimento em missões, porque Piauí é um estado muito carente do evangelho, é um dos mais pobres do Brasil, e eles vão começar lá uma nova igreja em pequenos grupos, e eles estavam apresentando os 3 casais. A gente fica tão animado de ver, né, esse amor. Essa igreja de Belo Horizonte tem um amor assim especial para o Nordeste brasileiro. Não sei se você sabia disso, mas as cidades pequenas no Nordeste não têm condição de sustentar um pastor tempo integral. Tem muita gente que vive da agricultura, não tem emprego, não tem indústria, não tem assim um salário fixo. Então, às vezes, os pastores são parciais ou são missionários que vêm de outros lugares, porque é a falta de recursos. Então, essa igreja está investindo pesado lá na obra missionária, sustentando essas famílias, e nos anima a ver que Deus está fazendo uma obra muito bela no Brasil, mesmo que a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, não é? Mas Deus está agindo. Aqui foram muitos líderes de pequenos grupos, e aqui nesse momento, 140 líderes foram chamados aqui à frente, mais supervisores, mais outros líderes, uma multidão de gente aqui trabalhando nas casas, em pequenos grupos. Eles têm 1.800 pequenos grupos. É para admirar, é ou não é? A gente fica feliz. Belo Horizonte está sendo tomada assim nas casas, essa conspiração divina, essa coisa linda de Deus, alcançar, né, as casas, os prédios, através dos pequenos grupos. Então, só para mostrar um pouco para vocês, e aqui tem um homem, pastor lá em El Salvador, um país muito pobre na América Latina. A igreja que ele faz parte não cabe num estádio de futebol. 150.000 pessoas fazem parte dessa igreja. E foi muito bom ouvir esse homem, o amor que ele tem para com as pessoas que precisam de Jesus. Ele falou sobre Gideão, 6 mensagens em Gideão, onde ele destacou que às vezes, como Gideão, a gente se sente covarde, a gente fica com medo da obra de Deus, a gente arranja desculpa, mas Deus fala para Gideão assim: Gideão, você é um homem valente, porque Deus não nos vê, Deus nos vê no nosso potencial, não na maneira como nós nos auto-enxergamos. Ele olha para você e vê o potencial que você tem. Por isso que ele encoraja Gideão a ir para frente, a assumir a obra de Deus, e encoraja aquele rapaz. E também aqui é o tradutor, e eu tirei uma foto aqui com o pastor da igreja de BH, pastor Paulo Mazzoni, um homem de Deus que nos inspira demais, um grande coração para com a igreja no Brasil. Então é isso, gente. Mas antes de falar das disciplinas, eu queria orar com você. A gente acabou de cantar uma oração aqui, uma oração de sondagem. Sonda o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau, tira de mim, tira esse mal que há em mim. É muito importante agora, para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ter uma atitude boa, né? Um coração aberto para Deus trabalhar. Eu queria que você orasse por você mesmo, falasse: Deus, trabalha na minha vida agora. Tira de mim algum bloqueio, alguma dificuldade para me concentrar,
alguma preocupação que vem em minha cabeça agora, alguma distração, sonda, Senhor, nosso coração, e como nós cantamos, aperfeiçoa-nos e confronta-nos com a Tua santidade, porque isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Trabalha aqui, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude a aproveitar o máximo possível desses momentos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma breve definição aqui, eu encontrei uma definição muito comprida, e eu tentei sintetizar com minhas palavras aqui. As disciplinas espirituais são recursos disponíveis para o aumento do nosso crescimento rumo à maturidade espiritual. Ou você quer ser uma criança na fé? Quer ficar imaturo? Efésios capítulo 4 fala que Deus dá pastores para equipar os santos até que a gente atinja a plena maturidade, a semelhança com Jesus. Deus não quer que a gente fique estacionado. O alvo de Jesus, do nosso Deus, conforme Romanos 8, é que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao seu Filho. E as disciplinas espirituais, cada disciplina aqui, é para nos trazer maturidade. Eu parabenizo você que vem à igreja toda semana, que chega no horário, que separou o domingo. Isso é uma disciplina espiritual. Você separar um horário para essa atividade aqui de adoração coletiva. É uma disciplina. Quando você para você ler a Bíblia, cada dia, você reserva aquele horário, isso é uma disciplina espiritual. Na verdade, o saber tem a ver com isso, né? Com buscar, conhecer, separar tempo. São disciplinas na vida. A seleção jogou hoje. São atletas. Espera-se de cada atleta desempenho, cuidado com a alimentação. Um atleta, quando vive em noitadas, ele prejudica o seu time. E às vezes é até separado, porque ele tem que estar bem, fisicamente, emocionalmente. A vida cristã tem a ver com atletismo? Tem. Tem até versículo que compara o cristão a um atleta. Quer saber um deles? 1 Coríntios 9, 27, fala que todo atleta em tudo se domina, ele, porém, o faz para ganhar uma coroa perecível. Uma coroa que não dura muito, fica amarelada depois na sala dos troféus. Nós, porém, lutamos para ganhar uma coroa eterna, que não murcha. E ele continua falando. E para que eu não fique desqualificado, eu corro não sem meta, eu corro não sem alvo, antes esmurro o meu corpo para que eu não seja desqualificado. Em outras palavras, ele se submete a regras, às disciplinas na vida para o seu melhor desempenho. Então, cada disciplina dessa é uma ferramenta para nos ajudar. Não devem ser vistas como um peso para a gente carregar. Na verdade, a palavra disciplina, a raiz da palavra, antes de falar disciplina, é a mesma raiz de discípulo. Tanto disciplina quanto discípulo tem na sua raiz o sentido de aprender. Quando Jesus chama os discípulos, ele está chamando os discípulos para aprenderem com o Mestre, aprender com Jesus. E nós não podemos parar de aprender. O dia que a gente chega num patamar que fala assim, eu já sei, não preciso aprender, já está de bom tamanho, a gente começa a retroceder. Porque o bom aluno, ele nunca para de aprender. Pode ser uma pessoa que está no PhD, mestrado, doutorado. Ser aluno é o desafio constante. E todos nós estamos no processo de aprendizagem. E aí a gente vai falar dessa primeira disciplina hoje, que é santificação. Falar de disciplina até esquenta a gente aqui agora. Puxa vida. Santificação. O que vem à sua memória com essa palavra santificação? Aquela pessoa é um santo.
Às vezes a gente pensa que ser santo está ligado à roupa, à alimentação, viver num local religioso, um monge, alguém assim que se separa das pessoas, se isola e busca uma vida mística, né? Não sei se tem algum católico aqui, mas com todo respeito ao católico, é ensinado na Igreja Católica que para você ser santo, você tem que participar de um ritual. Tem alguns passos aí, a biografia da pessoa, quantos milagres ela fez, e aí passa por uma série de aprovações, para ver se a pessoa é aprovada, para ela receber o título de ser santo. No caso bíblico, não é dessa maneira. Ser um santo não é dessa maneira. A gente vai ver já como que a pessoa se torna um santo. Se você não sabe que você é, ou você que já sabe, eu vou só ajudar a recordar. Mas vamos defender, vamos recordar aqui uma declaração que fala sobre santificação. É uma obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Jesus Cristo, e capacitados pelo Espírito Santo para morrermos para o pecado e vivermos sempre para Deus. Esse catecismo aqui foi um grupo de teólogos que se reuniu em 1648 e eles escreveram definições de várias palavras na teologia. Os presbiterianos que se reuniram. E muitas igrejas usam essas definições para nos ajudar a entender conceitos. Então, é uma bela definição e nos ajuda aí. Então, você percebeu, é uma obra da graça de Deus que vai nos renovando, nos transformando mais e mais à imagem de Jesus. Aí eu quero te convidar para ver esse texto aqui. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Essa palavra santificação, tem o sentido de consagrar para Deus. No Antigo Testamento, objetos eram separados e consagrados para Deus. Todos aqueles objetos que a gente lê no Antigo Testamento, que fala do tabernáculo, que fala do candelabro, que fala do altar, que fala da bacia de bronze, eram objetos separados, limpos, para serem usados na obra de Deus. Então, tem esse sentido de separação, é o sentido da palavra santificação. Antes de prosseguir, eu falei de manhã, vou voltar um pouquinho aqui. Santificação tem o sentido de você deletar, para usar uma palavra moderna, né? Deletar, e tem um sentido de deleitar. Como assim? Deletar é eliminar, tirar, como nós cantamos nessa música, tira o mal que há em mim, é deletar. Pela confissão de pecados, a gente fala, Senhor, eu estou com um problema com mentira, tira essa atitude de mentir de dentro de mim. Isso é você se santificar, você se consagrar mais para Deus. Então, deletar vem através da confissão de pecado. E deleitar vem através, é o lado positivo, de procurar coisas boas. De se consagrar para Deus. Tem um versículo que nos ajuda a entender. 2 Timóteo 2:22. Fala assim, foge das paixões da mocidade. É como se fosse delete, né? Faça o possível para deletar. Não seja governado pelas paixões da mocidade. E se deleite, tenha prazer, busque a paz, o amor, a fé com aqueles que de coração puro buscam a Deus. Dá para entender? Deixa eu usar uma ilustração. Quando eu era adolescente, a gente, quando é adolescente, quer impressionar a galera, e tinha uma turma de intelectual na escola onde estudei, que gostava de falar só de se mostrar e tal. E, por exemplo, falavam assim, nós só gostamos de Milton Nascimento, música de Chico Buarque, aqueles grandes baianos lá, não é? Tem outros também que eles falavam lá, Djavan e tal.
E eles falavam assim como se fosse um circuito fechado. E para a gente não ficar de fora, para a gente ficar bem na fita, a gente quer agradar. Eu também curto. Curto todas essas músicas aí. Aí falavam de literatura. Também. Não me canso de ler Machadão, né, Machado de Assis, outros escritores. Eu queria impressionar para eu poder ficar bem na fita. Já acontece com você que às vezes você está num grupo que você é levado a paixões dentro de nós. Às vezes dá até uma vontade de fofocar ou fazer perguntas. Ficar fazendo perguntas sobre as pessoas, às vezes a gente tem algo que se chama curiosidade mórbida. É você querer saber o que não precisa saber. Há momentos que a gente tem que ficar só calado. Não nos interessar por situações que não dizem respeito a nós. Então, essas paixões da mocidade, às vezes querem impressionar a pessoa por aquilo que você tem, pelo curso que você faz, pela posição que tem, pelo carro que tem, pelo celular que tem. Há algo dentro de nós que quer impressionar, que quer dar vazão a isso. A santificação vai ensinar para nós que nós não precisamos ser os maiores fenômenos do mundo. Basta simplesmente sermos autênticos. A gente não precisa agradar as pessoas para sermos aceitas. Basta a gente agradar a Deus. E há na nossa cultura uma pressão para a gente agradar e fazer igual, senão as pessoas até nos deixam de lado. Mas quando a gente é autêntico, quando a gente é verdadeiro, então isso a gente está sinalizando uma transparência que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos cada vez mais verdadeiros. Verdadeiros. Então eu só quero dar esse destaque que santificação tem a ver com a nossa missão de sal e de luz. A santificação influencia as pessoas. Se a gente está andando com Deus, a nossa sinceridade, o fato de sermos verdadeiros, de sermos autênticos, porque no mundo onde as pessoas estão cada vez mais se escondendo atrás de máscaras, e quando a gente vai imitando Jesus, que não precisa ficar fazendo um tipo para impressionar, nós estamos influenciando as pessoas. Tomara que você seja mais influência do que influenciado. Deus ajude que nossos adolescentes, nossos jovens, e todos nós aqui, entendamos que a santificação tem a ver com transparência, com vida autêntica. E esse versículo aqui, olha só. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Santificados está na voz passiva. E no versículo anterior, é Deus que fez isso, Ele nos santificou. Lembra da palavra separação? Ele nos separou para Ele. Mas aí eu não entendi. Porque se nós já fomos santificados, por que está no futuro ali? Chamados, que é uma vocação, né? Chamados para a santidade, chamados para serem santos. Você entendeu? Se nós já fomos santos, santificados, por que a gente tem que ficar se santificando, que é a proposta de santidade? Por quê? Gente, é muito importante a gente perceber isso aqui. Porque Deus, quando nos vê, Ele já nos vê santos, por causa do que Jesus fez na cruz. Ele nos dá a posição de santos. Quando você se converte a Jesus, quando você abre o coração, se arrepende da sua velha vida e convida Jesus para ser o seu Salvador, a santidade de Jesus é colocada sobre nós. Não é que nós somos na nossa essência. Não há nada de santo dentro de mim. Eu tenho um coração ruim, um coração enganoso, a Bíblia fala, e procede muita coisa ruim de dentro do meu coração. Mas a santidade de Jesus, a morte dele na cruz, dá para mim, dá para você, a santidade dele na posição de santos. Fomos separados por causa de Jesus para sermos consagrados para Deus. Então, quando Deus nos olha, pensando aqui num óculos aqui na minha frente, empresta aqui, Jonas, por favor, rapidinho. Quando Deus nos vê, com esse óculos aqui eu não vejo nada. Mas quando Deus nos vê, simbolicamente esse óculos significa Jesus, Deus nos vê através da lente de Cristo, e apesar de não sermos santos, Ele nos considera santos. Essa
palavra santificado em vermelho significa a nossa posição. Posição de santos. E a outra parte, em verde, é o processo da santificação. Aqui dá para a gente entender melhor. Nós temos essa posição de sermos chamados de santos. Vamos ler Hebreus 10, versículo 10. Rapidinho, Hebreus 10, versículo 10. No versículo anterior, Jesus fala: eu estou aqui para fazer a tua vontade, que tem a ver com a morte de Jesus na cruz. E no verso 10, aí, 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Deus que nos santificou, por meio de quem? Do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém para isso, gente? A morte de Jesus nos conferiu uma dignidade que nós não temos, uma posição privilegiada, assim como ser justificado. O que é ser justificado? Romanos 5, versículo 1 fala: justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós também não somos justos. Na acepção da palavra, nós não somos justos. Mas Deus acredita na nossa conta a justiça de Jesus e por isso fala que nós somos justificados, como também santificados. É uma posição. Aí Efésios 4:1 fala para a gente viver dignamente da posição ou da vocação que nós fomos chamados. Agora, abre também em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos 9 e 10. Vamos dar uma olhada aqui nos membros da igreja de Corinto. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Acharam aí? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, eu estou na NVI, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu fico pensando quando estava lendo isso aqui para a igreja, aí o povo, porque a igreja estava tomada de gente assim. Mas o versículo não parou, não é um ponto final. Assim foram quem? Alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você vê que o perfil das pessoas na igreja é um perfil de vários grupos de pecadores, mas eles foram santificados pela vida de Jesus. Essa aqui está falando da posição, essa posição que nós temos em Cristo. E aí fala, isso aconteceu, vocês foram lavados. Vocês estão, 2 Coríntios 5,17, quando alguém está em Cristo, o que acontece, gente? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Uma nova criatura se faz. Só que a santificação não é só uma posição. A santificação é também um processo. Também é gradual. Temos essa posição. E aí é uma parte que é humana. A parte divina, Deus já nos salvou, Deus já nos perdoou, mas nós não somos passivos, no sentido apáticos. A responsabilidade do meu crescimento espiritual é minha. A responsabilidade do seu crescimento espiritual é sua.
é de cada um de nós. E esse sentido de busca da santificação, Hebreus 12, 14, fala: siga a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Já que nós vamos viver com Deus para sempre, com Jesus, com os anjos, então esse processo de santificação, de crescimento na santidade, já começou quando você entregou sua vida para Jesus. E essas passagens aqui, 2 Coríntios 7, vamos abrir essa passagem também? Próxima epístola, 2 Coríntios 7. Exercício aqui de escola bíblica. Do portal aqui, o exercício. Vou fazer uma pergunta. Vamos ler primeiro 2 Coríntios 7, 1. Amados, está falando para quem? Irmãos. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, e agora, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse versículo fala da nossa posição, no sentido posição, ou fala do processo? Atenção, está falando do processo? Ou da posição que a gente tem em Cristo? Alô? Tem alguém em casa? Processo. Muito bem. Processo. Faz parte do cristão ter fome de Deus, querer agradar ao Senhor. Faz parte do processo. É nossa responsabilidade. Agora vamos ver que há um aspecto da santificação que é no futuro, que é a santificação definitiva. Onde para sempre nós vamos ser santificados. Esse versículo aqui, 1 João 3,2, fala assim: amados, nós desejamos a sua vinda, porque assim como ele é, nós seremos. Você deseja ter um corpo glorificado? Não só para ficar livre das doenças que tem hoje, ou de dores, problema na coluna. Um corpo glorificado, gente, você não vai lembrar que você teve problema na coluna. Nós seremos semelhantes a Jesus, um corpo perfeito. Esse corpo, às vezes, nos dá muito trabalho, não dá? Às vezes somos tão vulneráveis, mas fala de um corpo novo, assim como Jesus tinha um corpo novo. Efésios 5:27 fala que Deus está caprichando para trabalhar em você. Ele está caprichando com a igreja. Efésios 5:27 fala que Jesus, ele está fazendo de tudo para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, pura e sem pecado naquele dia para sempre. Ele está trabalhando. Até um culto como esse, quando você lê a Bíblia, quando você está com alguns irmãos, quando você busca a Deus, você está nesse processo de Jesus estar te lapidando, te aperfeiçoando. E aquele 1 Tessalonicenses 3,13 parece com aquele versículo que o Cidiel leu no começo, que Deus, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, na vinda de Jesus Cristo. Isso vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. Todos nós vamos receber um novo corpo para morar num novo céu e numa nova terra. Um futuro brilhante nos aguarda. É a santa esperança da volta de Jesus. E agora a gente vai ver esse texto aqui, Romanos 12, de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3, que fala da santificação progressiva. Então eu vou só abrir um parênteses aqui para falar não da santificação posicional, nem da definitiva, mas da santificação progressiva. Romanos 12, eu vou esperar você, compartilhe com alguém a sua Bíblia, ou algum aplicativo aí, Romanos 12, de 1 a 3. Acharam aí? Portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Depois de falar 11 capítulos sobre assuntos teológicos, Paulo, ele usa uma palavra aqui de encorajamento, rogo-vos. Esse sentido de rogo-vos é o sentido eu te encorajo, eu te animo. É como um general falando para as tropas, vamos para frente, vamos defender tudo que nós já temos. Diante do que nós já temos, que ele falou nos versículos anteriores, diante da soberania de Deus que nos chamou, diante da graça de Deus, diante de Jesus que foi dado por nós, por causa da santificação, então ele faz esse apelo, rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês aqui façam aqui um oferecimento. É um pedido. Às vezes, santidade é colocado para nós como uma ordem. Quer ver um exemplo? 1 Pedro 1,15. Sejam santos, porque eu sou santo. Ali é colocado como ordem. Não é opcional. Nesse caso aqui, gente, é um encorajamento para a gente buscar uma vida santa, por causa de tanta misericórdia, de tanta coisa que Deus fez por nós, ele faz esse pedido de encorajamento. Irmãos, não está pedindo para não cristão, está pedindo para cristão. Eu peço isso para vocês. John Piper disse essa frase aqui: como não viver por aquele que morreu nossa morte, para que vivamos por sua vida? Ser um cristão é ser constrangido pelo amor de Cristo. A maior motivação para obedecer é o amor. Não é por obrigação. Porque quando a gente olha para a cruz, foi tanto amor, tanto perdão, que o amor dele nos constrange, nos atrai, para a gente querer ser parecidos com ele. Então, santificação é colocado aqui como algo que faz bem para nós. Aí ele faz esse pedido. E agora vamos ver o processo. O processo. Ofereçam em sacrifício vivo. Na outra tradução fala apresentem-se como sacrifícios, no sentido de oferecer o nosso corpo. O nosso corpo. Não está falando de oferecer o nosso espírito. O espaço da santidade é dentro desse corpo nosso aqui, em que deve se desenvolver a vida santa. Ofereçam como sacrifício. No Antigo Testamento, levava um animal e o matava, o sacrificava. Agora, nós somos sacrifícios vivos. Alguém até falou assim, que a grande diferença agora é que esse sacrifício vivo que é colocado no altar, ele quer sair do altar com muita frequência, né? Se oferece o sacrifício vivo, mas ele quer fugir da vontade de Deus. E aqui o sentido é que você viva para Ele, ofereça-se para Ele, todo dia. Isso envolve todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Romanos 6 faz assim, faz essa pergunta: vamos pecar porque a gente tem essa posição de santo? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, então a gente vai pecar? Já que Deus nos deu a posição de santos, vamos pecar à vontade? Porque Deus já perdoa, não é? Já que Ele perdoa, vamos abusar da graça? Ele fala assim, não deixa isso nascer na sua cabeça. Não é essa a ideia. Ele continua falando. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? É uma questão de identidade nossa aqui. Nós éramos servos do pecado, temos um novo dono agora, somos servos de quem? De Jesus. E Ele não quer nos oprimir como o pecado oprime. Ele quer nos libertar. Se antes meu corpo estava a serviço como instrumento do pecado, agora eu estou a serviço de Deus. Santo, vivo e agradável. E aqui fala de um culto racional. Eu sei o que está acontecendo. Esse culto que está acontecendo aqui é racional. Você sabe o que está acontecendo. Não é cheio de sentimentalismo. É algo racional. E ele vai falar também, não se amoldem. Na outra tradução, fala, não vos conformeis. Se tem algo que a gente não pode acomodar, é com a nossa natureza pecaminosa. Então, o cristão, ele não se acomoda. Tem gente que fala assim, eu não aceito isso. Eu não aceito essa doença. O que a gente não deveria aceitar é essa inclinação nossa de querer sempre sair da vontade de Deus. Isso aí a gente não deveria aceitar.
mas aceitar as provações. Aceitar e falar, Deus, ajuda-me a crescer no meio desse sofrimento. Aceitar com o coração. Quando fala não se amoldem, quando você vai fazer um bolo, você pega a massa e coloca dentro de uma forma. Se a forma é redonda, o bolo, obviamente, vai ficar redondo. Se a forma é quadrada, o bolo fica quadrado. Quando fala assim, não se amoldem ao mundo, não deixa o mundo fazer minha cabeça, mas transformai-vos. Transformem-se. Essa palavra quer dizer, sejam metamorfoseados, sejam transformados, renovados pelo quê? Esqueci a palavra aqui. Transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que a gente pode transformar nossa mente? Pela palavra de Deus. Então, a nossa mente precisa tomar a forma da vontade de Deus e não a forma da nossa cultura, da nossa influência. Olha que diferença que é isso. Quem é que tem que fazer a minha cabeça a forma do mundo? O jeito que o mundo trata? Esse versículo aqui de Efésios nos ajuda a entender. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que falava palavrão, tudo isso está dentro de Efésios a partir do versículo 4:15. Aquele que falava palavrão, não fale mais. Aquele que entristecia o espírito, não faça mais isso. Aquele que se amargurava, dominado pela raiva, não faça mais isso. Seja tirado de dentro de você. Aquele que tinha impurezas ou cobiça, não mais tenham essas práticas. Aquele que tinha conversação torpe, palavras vãs, coisas inconvenientes, Efésios capítulo 5:4, isso é para ser tirado de nós. Você entendeu? Santificação é um processo de limpeza, nós vamos nos transformando, não mais vida de lagarta, mas vida de borboleta. Não mais girino, né? Que passa por uma metáfora, não é uma boa figura essa, o girino se torna um sapo, aqui no sentido da transformação, tá certo? Não mais aquela vida de galinha, atrás de inseto, coisas, lixo, mas vida de águia. Meus irmãos, eu espero que eu esteja conseguindo passar que a santificação, esse pedido, esse apelo, é porque é algo belo, faz bem para nós. E enquanto a gente tiver luta dentro de nós, esse é o segredo da vida cristã. Nós não vamos parar de lutar contra essa marvada carne. Nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Os 3 conspiram, estão em guerra contra nós, para a gente não fazer a vontade de Deus. E aqui ele está dando a dica para nós. A dica para nós. Você quer saber a vontade de Deus? Viva conforme a palavra de Deus, porque você vai experimentar. É o próximo passo. Antes de falar isso, né, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E esse é o propósito. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente quer a vontade de Deus com esses 3 adjetivos, boa, perfeita e agradável, sem transformar a nossa mente. A gente quer só o resultado, mas não quer o quê? O processo. Se a gente está andando com Deus, se a palavra está renovando, isso muda as relações humanas. Se você aprende no seu ambiente de trabalho a tratar alguém com indiferença, a querer levar vantagem, você fala, como é que Deus age? Como é que Deus age? Se a gente deixa a ansiedade tomar conta, como é que Deus, a palavra fala? Então, a gente vai renovando e a gente vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade. Pode o mundo estar caindo em sua volta. Mas você sabe que a palavra de Deus está te dando um novo direcionamento. Essa vida de santificação. É um pedido, é um processo e tem um propósito. Agora, nós não conseguimos. Está preocupado? Nós não conseguimos. É o Espírito de Deus em nossa vida que faz isso.
Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida. Quando a gente, voltando aí, quando a gente aplica a palavra de Deus, aquele versículo lá, finalzinho de tudo, bem no final. Próximo. Santificai-vos, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A Bíblia tem um poder de limpeza na nossa vida que a gente não tem ideia. Uma senhora de idade, uma vez falou para o netinho dela: filho, lava essa peneira para mim. Estava cheio de trigo, tinha feito bolo, o pão, aí sujou toda a peneira de trigo. Aí a avó falou para a filhinha: filha, lava para mim essa peneira. Aí depois a filha lavou a peneira e falou para sua avó: vó, a água limpou a peneira, mas não fica água na peneira. A avó falou assim: filha, eu já estou de idade, eu não consigo guardar muita coisa. Mas assim como a água limpa a peneira, a leitura da Bíblia vai me purificando, vai me limpando cada vez mais. Porque a Bíblia é como um espelho que vai nos corrigindo, vai nos aperfeiçoando. Então, pela aplicação da palavra. É uma adoração consciente, já vimos isso, fugiu de novo aí. É uma adoração consciente e, por último, é um exercício contínuo. Irmãos, esse é um exercício contínuo, que Deus nos chamou para a gente ser adoradores. E Colossenses 3:1 fala: pensai nas coisas celestiais. A santificação nos ajuda a não ficar com os olhos só aqui na terra, só nos problemas dessa vida. Pensai nas coisas eternas, que o eterno é mais importante do que o temporal. Então, a vida de santificação é a gente aprender a ser mais refinado. O Espírito Santo não é chamado de conselheiro? Ele é educado, ele é puro, ele é bom. E ele fica triste quando nós praticamos ou pensamos situações pequeninas, que as pessoas até falam: isso é normal, todo mundo faz, todo mundo faz. O Espírito Santo, ele se incomoda. E tomara que a gente nunca perca esse incômodo. Quando você perceber: eu entristeci o Espírito Santo, Senhor, me perdoe. E quantas vezes isso acontece? Entristece o Espírito, Senhor, me perdoe. Purifique meu coração, limpe meu coração. Então, a santificação, ela é constante. É uma disciplina para o nosso bem.